Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos falar de elipse. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e também a ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma aula nova, você vai receber a notícia em primeira mão. E é claro, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, tá bom? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Bom, nós vamos falar de elipse. Elipse é uma parte do estudo que nós chamamos de estudo das cônicas. Por que esse estudo das cônicas? Porque são figuras planas extraídas de cone. E especificamente hoje nós vamos falar da elipse, tá bom? Agora pensa comigo, eu tenho um cone e eu vou fazer um corte nesse cone meio que na diagonal, ok? Então ao cortar esse cone com um plano qualquer, eu vou ter aqui uma região meio que oval. Essa região oval, nós chamamos ela de elipse. Isso que está em vermelho, ó. Então, essa bordinha em vermelho, meio que oval, é a elipse, tá bom? E por que é oval? Porque é um cone e o corte foi dado de lado. Porque se o corte fosse paralelo à base, a base é o quê? A base é uma circunferência, né? Então, se o corte fosse paralelo à base, nós teríamos uma circunferência. Mas o corte ele foi o quê? Ele foi na diagonal, tá bom? Então é por isso que aqui gera uma figura que não é uma circunferência e é uma elipse. Aí o que é uma elipse, matematicamente falando? Elipse é uma figura plana formada por infinitos pontinhos, tais que a distância desses pontinhos a dois pontos que nós chamamos de foco, aqui ó, a distância desse ponto ao foco 1 mais a distância desse ponto ao foco 2 é uma constante que nós chamamos de 2A, ok? Então qualquer pontinho que eu pegar ali naquela elipse, essa relação vai prevalecer. Igual aqui ó, o ponto R, a distância do ponto R ao foco 1 mais a distância do ponto R ao foco 2 é igual a 2A. E 2A é uma constante. Mais à frente aqui a gente vai falar disso, tá bom? Então aqui, olha, eu coloquei a elipse no plano cartesiano porque eu quero aqui, pessoal, falar dos elementos dessa elipse. Para a gente identificar alguns elementos que é extremamente importante para o nosso estudo de elipse. E para ganhar tempo, eu já deixei eles aqui, porque aí nós ganhamos um tempo para poder fazer alguns exemplos à frente, tá bom? Então aqui, olha, eu tenho a elipse. Esse eixo maior que vai do A ao A', o eixo maior eu chamo de 2A. Que fique bem claro, esse eixo maior pode estar sobre o eixo X, mas o eixo maior da elipse também pode estar sobre o eixo Y. Se a elipse estiver assim, olha. Se a elipse estiver assim, o eixo maior está sobre 2Y. O importante é que o eixo maior eu chamo de 2A. Ok? Então, ó, eixo maior é 2A. O eixo menor da elipse eu chamo de 2B. E a mesma coisa, nesse caso aqui o eixo menor está sobre o eixo Y, mas ele pode estar sobre o eixo X, que é essa situação, ó. Então eu teria assim, aqui seria o 2A e aqui seria o 2B, se a elipse estivesse daquele jeito, tá bom? Então o importante é, eixo maior é 2A. Eixo menor, 2B, tá bom? Já que aqui tudo é 2A, então esse pedaço do centro até aqui é A, esse pedaço do centro até aqui também é A. Se esse eixo menor é o 2B, então essa distância aqui é B e essa distância aqui também é B. Outra informação aqui, eu falei dois pontos, F1 e F2. Esse F1 e F2 é o que nós chamamos de foco, tá bom? Então, foco 1 e foco 2. Esse pedacinho aqui, ó, da origem do plano cartesiano ali até o F, nós chamamos de C. Então, C e C, ok? Já que a nossa elipse está com o centro na origem, ok? Então, olha, foco F1 e F2. O centro da nossa elipse, nesse caso, é a origem desse plano, tá bom? O eixo maior, A', que é 2A. O eixo menor, B', que é o 2B, o que eu mostrei para vocês aqui.
A distância focal, o que é a distância focal? É a distância de um foco até o outro. Então, do F1 até o F2 é 2C. Por que 2C? Porque aqui é C e aqui também é C. Uma outra coisa aqui, um outro elemento da elipse, é o que nós chamamos de excentricidade. O que é excentricidade? É o achatamento da elipse, ok? Ela pode ser mais achatada ou um pouquinho menos achatada. Ela pode estar assim, ela pode ser até algo muito achatadinho, não tem problema nenhum. Então, excentricidade é o quanto a elipse é achatada ou não, tá bom? E como é que eu calculo essa excentricidade? É o C dividido pelo A. E essa excentricidade vai ser sempre um número entre 0 e 1. Por que entre 0 e 1, professor? 0 e 1 porque o C, olha, o que é o C? O C é esse pedacinho aqui. O A é esse maior. Observa que o C é sempre menor do que o A. Então, como o numerador é menor do que o denominador, o resultado dá entre 0 e 1, tá bom? Então, é a excentricidade. E uma outra coisa importante aqui, que acontece na elipse, é a relação do Teorema de Pitágoras, é uma relação pitagórica. Acabei de falar com vocês que qualquer ponto que eu pegar na elipse, essa relação 2A, né, que é o eixo maior, vai ser verdadeira. Então pensa aqui comigo. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o ponto B, e aí eu vou ter essa mesma distância, né? Ó, vou ter essa distância aqui, ó, distância do B ao foco 1 mais distância do B ao foco 2 é igual a 2A. E ali eu fiz um triângulo. Se essa distância mais essa distância é igual a 2A, quer dizer que cada pedacinho daquele ali é A, né? Por quê? Porque aqui, olha, nós estamos falando exatamente no meio daquele triângulo. O B ali é exatamente o vértice que está no meio. Então, aqui é A e aqui vai ter que ser A. Porque se BF1 mais BF2 é igual a 2A, então se conclui que BF1 é A e BF2 também é A. Ou seja, A e A. Como esse pedaço aqui é o C, olha aqui, ó. Essa altura aqui é o B, né? Porque B mais B é 2B. Então, se eu pegar só um lado ali daquele triângulo, eu partir aquele triângulo maior em dois triângulos menores. Dois triângulos retângulos. E aí eu posso usar o Teorema de Pitágoras, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, eu consigo utilizar aqui na elipse a relação pitagórica do A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Beleza? Então, pessoal, esses aqui são alguns elementos. Aí você fala assim, professor, como é que eu uso isso? Bom, eu vou te mostrar agora a equação reduzida da elipse e a partir da equação reduzida nós vamos identificar esses elementos para fazer os cálculos propostos, ok? Então, vamos comigo lá na equação reduzida da elipse. Vem comigo. Então, pessoal, a equação da elipse, eu tenho que analisar duas situações. Primeiro, o centro da elipse está na origem do eixo cartesiano, porque aí eu vou ter uma estrutura de equação para a elipse. Ou o centro está fora da origem, olha aqui, ó. Aí eu vou ter uma outra estrutura, embora as duas são muito parecidas, ok? Aqui eu não coloquei não, mas de onde sai essa equação? Da relação, aquela relação inicial, PF1 mais PF2 é igual a 2A. Então se eu pego um ponto P aqui, ó, a distância dele ao foco 1 mais a distância dele ao foco 2 tem que dar 2A. Ou seja, distância até esse ponto mais a distância até esse ponto igual a 2A. E aí eu monto uma pequena equação e eu chego nessa equação reduzida da elipse, tá bom? Então, eu não coloquei ela aqui não, mas é assim que a gente chega nela. Então, olha, se o centro estiver na origem, a equação reduzida x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Lembrando que o A se trata do eixo maior da elipse, lembrando lá dos elementos iniciais. O B trata-se do eixo menor da elipse, lembrando que o eixo maior é 2A, o eixo menor é 2B. Então, A trata do eixo maior
B do eixo menor. E aqui, olha, é a mesma equação. Só que, pessoal, olha, debaixo do x está o a ao quadrado. Já aqui, debaixo do x está o b ao quadrado. Por que essa diferença? Lembra que eu falei com vocês que 2a é o eixo maior. Ele pode estar no x ou no eixo y, dependendo da posição da elipse. Então, se a elipse estiver assim, aqui é o 2a. Então, o a está sobre o eixo x. Se a elipse estiver assim, o eixo maior, o 2a, vai ser assim. Então, o a está sobre o eixo y. Então, na hora de colocar a equação reduzida, eu tenho que ficar atento a isso. A elipse está assim ou está assim? Porque se ela estiver assim, o a vai debaixo do x. Porque o a, que trata do eixo maior, está no eixo x. O b é o eixo menor e está no eixo y, ok? Aqui é a mesma coisa, ó. O a é o eixo maior, está debaixo do y. E o b, que é o eixo menor, está no eixo x. Então vai ficar debaixo do x. Então é pequenos detalhes que a gente tem que ficar atento. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho que saber que 2a é o eixo maior. Não importa se ele está sobre o eixo x ou sobre o eixo y. Tem que ficar atento a isso, tá bom? Quando a equação da elipse é uma elipse que não está com centro na origem, e muda pouca coisa. A ideia do a e do b é a mesma. Vai mudar na parte de cima, ó. X menos x0 ao quadrado. Quem que é o x0? É as coordenadas do centro. Observa que aqui o centro tem coordenadas 0 e 0. Então ficaria x menos 0. Por isso que só fica x ao quadrado. Tá bom? Mas aqui não. Então, ó, x menos x0 ao quadrado sobre o a ao quadrado. Por que o a aqui? Porque o eixo maior está aqui em relação ao eixo x. E y menos y ao quadrado sobre b ao quadrado. O eixo menor está em relação ao eixo y, tá bom? E quando inverter, a mesma coisa. Y menos y0 ao quadrado sobre o a ao quadrado. E agora mudou, ó, o eixo maior, 2a, em relação ao eixo y. E x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado. E o 2b, que é o eixo menor, em relação ao eixo x. Então, é pequenos detalhes, tá bom? Vamos ver aqui num exemplo bem simples, introduzindo esse conceito aqui de A, de B, de distância focal, para a gente ver como é que fica num exemplo. Trabalhar com números agora, ao invés de simplesmente com fórmulas e letras. Vamos na prática. Tem ali, ó, dada a equação da elipse, y² sobre 100 mais x² sobre 36 é igual a 1. Determine as coordenadas do foco. Letra B, a medida do eixo maior e a medida do eixo menor. Observa aqui, olha, que o denominador maior está debaixo do y. Então, nós estamos falando dessa estrutura, hein? Então, ó, o a ao quadrado tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 100. Entendeu? Porque eu estou o tempo inteiro falando com vocês, o eixo maior é 2a. Justamente porque na hora que eu olhar aqui, ó, a ao quadrado é igual a 100, porque aqui é o y ao quadrado. Ok? Então nós temos que ficar atento a isso. E o 100 é o maior valor. Quer dizer que a minha elipse está desse jeito aqui, ó. Tá bom? Então aí nós vamos achar A, B e C. E aí vamos responder isso aqui. Então eu já sei que o a ao quadrado tem que ser igual a 100. Então o a, raiz quadrada de 100, é 10. Pronto. O b ao quadrado, ó. B ao quadrado é igual a 36. B ao quadrado é igual a 36. Então, o B é igual a 6. Para eu achar o C, lembra como é que eu faço? Lá no início, eu falei de alguns elementos. Eu falei que eu posso usar o quê? O teorema de Pitágoras. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, em que o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Fazendo essas continhas aqui, vai ficar 100 menos 36 é igual a C ao quadrado. 100 menos 36, 64, raiz de 64. Então, o C é igual a 8. Pronto. Agora vamos responder ali. Falou as coordenadas do foco. A minha elipse, eu já sei que é desse jeito. Então, ó,
Vamos aproveitar esse desenho aqui. Então aqui está um dos focos, vou chamar aqui de foco 1, e aqui está o foco 2. Eu quero as coordenadas desse foco. O que é essa distância aqui, pessoal? Lembra dos elementos iniciais? Essa distância do foco à origem aqui, ao centro da elipse, é o C, ok? Então, se eu já sei que o C é 8, ó, a origem, então eu tenho 8 para cima e 8 para baixo. Lembrando que como as coordenadas estão sobre o eixo Y, vai ficar 0 e 8, 0 porque o X é 0 e o Y é 8, e aqui embaixo 0 e menos 8, ok? Então, ó, já respondendo então aqui a letra A, as coordenadas do foco, 0 e 8 e 0 e menos 8. Lembrando como é que eu fiz isso? C é a distância do foco até o centro da elipse. E como o C vale 8, então 8 para cima e 8 para baixo. Aí você fala assim, professor, e se por acaso fosse desse jeito aqui? 8 para a direita e 8 para a esquerda. Aí mudaria, né? Ficaria 8 e 0, menos 8 e 0. Tá bom? Então é muito importante você identificar qual que é a posição da elipse, para não errar. São detalhes que tem que tomar cuidado. Tá bom? Então, tá ali. Letra B, a medida do eixo maior. Você lembra como é que acha o eixo maior? O eixo maior, a medida dele é 2A. E o A vale quanto? 10. Então o eixo maior vale 2 vezes 10, é 20. E o eixo menor? O eixo menor, a medida dele é 2B. Então, se é 2B, como o B vale 6, vai ficar o quê? 2 vezes 6, 12. Então, eixo menor e eixo maior. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que a gente vai conversando sobre isso. Ó, toma cuidado, hein? A equação da elipse é sempre igual a 1, tá bom? Sempre igual a 1. Aconteça o que acontecer, ela é sempre igual a 1, tá bom? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e aí eu vou te ajudando. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, tá bom? No mais, um grande abraço, Deus te abençoe e tchau!